Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, no meu canal, nós iremos estudar os textos expositivos, que vocês estão vendo aí na telinha, texto expositivo. De primeiro, eu quero dizer para vocês que o texto expositivo ele está incluído na tipologia textual, que nós já estudamos no capítulo anterior e estamos estudando nesse capítulo também, certo? A tipologia textual é como cada texto se apresenta, e como eu já disse diversas vezes para vocês, como eles são formados, a sua finalidade, a sua estrutura, o seu conceito. Até porque cada um deles tem a sua forma de se apresentar. O texto narrativo tem uma forma, o texto expositivo tem outra, o texto dissertativo tem outra. Então, cada um tem sua forma, não são iguais. Quando eu menciono texto expositivo, eu estou trabalhando com o quê? Com a exposição. Eu vou expor, já está dizendo, texto expositivo, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com a apresentação de um tema, a partir de algum recurso, como a definição, a conceituação, a informação. Por exemplo, a questão de um seminário, uma palestra, todos esses são tidos como um texto expositivo, porque eu vou expor. Por exemplo, vamos supor que hoje eu vou dividir a sala, metade da sala vai apresentar um seminário e a outra parte vai assistir. A parte da sala que vai trabalhar com seminário, eu quero que eles trabalhem com um tema fome no Brasil. Então, o que vai acontecer? Eles vão estudar, esses alunos, e quando eles chegarem em sala de aula, eles vão falar, eles vão expor para outros alunos a questão da fome no Brasil. Até porque também o seminário é um tipo de texto expositivo. Então, o texto expositivo, ele é esse conceito que eu disse para vocês, ele é empregado quando eu desejo expressar um processo, eu desejo expressar um acontecimento, uma experiência. Vamos supor, eu fiz uma experiência naquela... Já uma mistura de óleo com água. Você sabe que óleo e água não se mistura. Então, eu vou chegar, dizer para vocês, contar como foi essa experiência, o desenvolver dessa experiência. Então, eu vou expor o meu conhecimento para vocês que estão me assistindo. Essa aula aqui eu estou expondo para vocês. Aqui é um texto expositivo, que eu estou expondo um determinado assunto para vocês que estão me ouvindo, que são os meus alunos. E outras diversas pessoas também, certo? Então, o texto expositivo, ele trabalha com a apresentação de informações sobre determinado tema, com o objetivo de quê? Com o objetivo de informar o interlocutor. No caso, quem está assistindo. Ele vai ampliar os conhecimentos sobre aquele assunto. Por exemplo, a questão sobre Covid. Eu vou convidar uma palestrante para vir ensinar vocês, para vir falar para vocês sobre a questão do Covid. Quando essa palestrante chegar na escola, nós vamos nos reunir e ela vai palestrar sobre Covid para a gente. Então, aquilo ali, ela está expondo os conhecimentos sobre um determinado assunto, que no caso é o Covid. Ela está fazendo o que? Ela está ampliando o nosso conhecimento, porque nós já sabemos algo sobre o Covid, todo mundo sabe. Mas quando ela traz o que ela estudou, o nosso conhecimento, o nosso saber vai ampliar. À medida que vamos supor, eu sei sobre um assunto, vamos supor, eu sei sobre texto expositivo. Mas quanto mais eu estudar sobre texto expositivo, o meu conhecimento vai ampliar, e vai ficar enorme. Porque é sempre como eu digo, conhecimento nunca é demais. Às vezes eu sei isso aqui, aí eu estudo, aí uma pessoa vem me ensinar, aí aumenta, vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, voltando um pouco para anteriormente, o texto expositivo ele serve para isso, ele vai te expor. E ele pode também ser organizado em introdução, em desenvolvimento e na conclusão, como se fosse uma redação.
certo? Então, ele vai apresentar um tema, que eu acabei de dizer para vocês. Ele vai apresentar determinado tema e, através desse tema, ele vai expor, ele vai transmitir conhecimento, ele vai expor informações, porque tem muitas pessoas que são leigas em um determinado assunto. Aí, através daquele seminário, daquela palestra, ela já vai ficar informada. E outra, vamos supor, eu vou palestrar em algum lugar, numa escola, num escritório, em algum lugar. Eu não vou chegar lá e dizer, minha opinião é sobre isso. Não. Não é sobre minha opinião, é sobre isso. É um tema, é a temática. O tema fala sobre o quê? Sobre isso, isso, isso. Você vai explicar sobre o assunto. O objetivo do texto expositivo é esse, é expor, é explanar. Dessa forma, uma palestra, seminário ou entrevista são considerados textos expositivos, cujo objetivo central do emissor é explanar, discutir, explicar sobre qualquer tipo de assunto. Já do assunto que as pessoas têm curiosidade de saber. Então, é como eu estou dizendo para vocês, o texto expositivo, ele deseja expressar, ele deseja te mostrar algo. É tanto que quando você vai apresentar um seminário, que o professor divide tanto os grupos com alguns temas, cada um com um tema, cada grupo vai apresentar temas diferentes. Cada grupo vai expor algo diferente, certo? Esse texto, ele possui características. Por exemplo, são diversos, são outras características. Tem essa e tem outra. Só que eu peguei apenas as que são as principais. Que são a conceituação, a definição, a descrição e a informação. Quando eu falo na conceituação, eu vou conceituar determinado tema. Vamos supor, eu já trabalhei aqui com você, já expliquei a questão do Covid e da fome no Brasil. Vamos trabalhar agora com desigualdade social, que a renda ela não é bem distribuída. Muitos com pouco e poucos com muito. Então, vai ser o conceito. O meu conceito é esse, sobre diferença de classe, certo? Sobre desigualdade social. Esse é o conceito que eu tenho para dizer. Quando eu falo em definir, eu vou explicar e definir sobre os temas relacionados com o assunto abordado. Esse é o tema, então eu vou trazer outro tema para fazer uma relação. Eu posso trazer a desigualdade, eu posso trazer o quê? Pessoas que moram em uma favela têm essa vida, pessoas que moram num lugar mais sofisticado têm outra vida completamente diferente, certo? A descrição, eu vou analisar nos mínimos detalhes aspectos referentes ao tema. Por exemplo, como eu falei para vocês, o que ele diz na descrição? Aspectos referentes ao tema. Vamos supor, eu vou trabalhar sobre a diferença social, como eu disse para vocês, as classes sociais. Aí eu vou dizer, não, na favela, algumas crianças são isso, passam fome, não tem uma renda familiar legal, não tem como ir à escola. Já num bairro elitizado, da elite, as crianças têm mais oportunidades. Então, eu estou trazendo referências para o meu tema, que é a desigualdade social, certo? Informações é uma reunião de conhecimentos e dados relacionados ao tema. Eu posso pegar, tipo, figuras, gráficos, para trazer informações para o meu tema. Eu não preciso ficar apenas restrito a falar. Eu posso trazer gráficos, eu posso trazer vivências de outras pessoas, eu posso trazer imagens. E nós temos dois tipos de texto do expositivo. É o expositivo argumentativo e o expositivo informativo. Mas aí vocês vão perguntar assim, tia Mirelle, mas a senhora acabou de dizer que o texto expositivo ele não deve ter a opinião da pessoa que está falando, mas ele tem dois tipos de texto expositivo, que é o texto expositivo argumentativo e o texto expositivo informativo. Quando eu falo do texto expositivo argumentativo, dizendo argumentativo, argumentos, o que eu penso, o que eu quero falar, eu vou explanar as minhas ideias. Vamos supor, eu vou palestrar sobre o Covid. Eu posso muito bem dizer, eu acho que o Covid
ainda esse ano vai achar uma vacina. Ah, mas não vai. É a minha opinião. Eu acho, certo? Eu estou explanando a minha ideia, o que eu penso. Entendeu? Então, nesse caso, além de apresentar o tema, o emissor ele vai focar nas ideias dele. Não é na ideia de fulano, de cicrano, de terceiros. É na minha ideia. Eu sou o emissor e eu estou lançando a minha ideia. Agora, quando eu falo dispositivo informativo, é transferir informações. Já não é minha, são informações que eu pesquisei, que eu achei conveniente falar. São outras fontes, não sou eu que estou dizendo. Por isso que ele diz, o objetivo central do emissor é simplesmente transmitir as informações sobre determinado tema, seguindo apreciações e, por isso, com o máximo de neutralidade. Então, argumentativo, expositivo e argumentativo sou eu que vou expressar os meus argumentos. E o expositivo e informativo são dados que eu vou procurar para perpassar para a pessoa. Entendeu? Então, são dois textos expositivos, um argumentativo e um informativo completamente diferente. Certo, meus amores? Eu quero fazer uma observação que tem texto expositivo argumentativo. Aí tem nesse. Esse nesse está com o N tá maiúsculo, tá certo. Só que no texto expositivo informativo tem o objetivo. Esse Ozinho, esse O foi erro de digitação, mas ele é O maiúsculo, tá bom? E aqui são os exemplos para vocês no qual esse gênero, esse texto predomina. Que nós temos a entrevista, que eu expliquei para vocês. Na entrevista é um texto que argumentativo, porque eu vou dizer, eu já trabalhei, como eu vou procurar um emprego, aí eu vou dizer para a pessoa que está me entrevistando, eu já trabalhei em tal escola, eu tenho essa experiência, eu já fiz especialização nessa área, eu já fiz mestrado nessa área, eu já fiz doutorado nessa área. Eu vou dizer o que eu pretendo trabalhar aqui, porque aqui é uma escola de renome, uma escola das melhores escolas de Floriano. Então, você vai expor o que é que você quer, qual é o seu objetivo para conseguir aquela vaga de emprego e o objetivo que você tem para adquirir, para contribuir, o que é que você quer contribuir na escola. Eu estou dizendo escola, eu sou professora, mas pode ser qualquer tipo de área, pode ser uma empresa, pode ser uma farmácia, certo? Tem a questão também do seminário, como eu já falei para vocês, da palestra, como eu também falei, da reportagem. A reportagem, professor, vai ser um texto expositivo argumentativo? Sim. Porque eu vou falar sobre o quê? Perdão. A reportagem, sim. Eu estava trocando reportagem com entrevista, mas a reportagem ela vai ser um texto expositivo informativo, certo? E a entrevista que vai ser o argumentativo. Tá bom, meus amores? Bons estudos, eu estou com muitas saudades. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, tá bom?